Olá, bem-vindos! Estamos chegando com o nosso Jornal da Mix nessa quarta-feira. Eu sou Eudes Figueiredo, estamos com os nossos comentaristas Adolfo Padilha e também Fernando Gessi. Olha, lembrar vocês que estão o tempo todo os três na tela, então as caras e bocas, quando um faz comentário e outro, vão aparecer com toda certeza. Muito bem, a gente começa com o destaque de Adolfo Padilha. Adolfo, seu destaque para essa quarta-feira. Olá, Gessi, Eudes, ouvintes aí da Nova FM. Aliás, parabéns, hein, Eudes? Pô, a programação da Mix, eu não sei se o Gessi está tendo a oportunidade de ouvir. Pô, para quem gosta de música com qualidade, é muito legal, muito prazer enorme estar aqui. Eu acho que a novidade a gente ainda não pode dizer o que é, mas semana que vem o prefeito Ed Thomas anuncia aí um evento de repercussão mundial que vai acontecer aqui em Presidente Prudente, no mês de agosto. E Presidente Prudente vai ser uma das cidades escolhidas. E vai movimentar muito o nosso comércio, vai movimentar muito o nosso turismo e vai ser muito bom para divulgar a cidade. Deu certo aquele evento? Deu certo, graças a Deus. Que show! Muito bem. Vamos divulgar aqui na Mix, hein? Vamos ficar de fora, não. Vamos pensar no seu caso. Muito bem. Vamos lá, Fernando Gessi, o seu destaque. Bom dia a todos que nos acompanham, bom dia Eudes, bom dia Padilha. Realmente, esse comentário que o Adolfo fez é verdade, as pessoas estão comentando mesmo, inclusive pediram para nós onde sintonizar, Eudes, a Mix FM pela internet ou pelo dial aí. Então é muito importante essa informação para nós. O meu destaque de hoje vai pelo seguinte: decorrente aí nós temos um aumento significativo na taxa de inadimplência, decorrente dos problemas inflacionários que o Brasil vem tendo, né? E também um aumento significativo nas questões dos alimentos. Para vocês terem uma ideia, hortifruti esse ano já subiram 30%. Então é importante aí que as coisas comecem a entrar no eixo novamente, porque impactar em comida é preocupante. Muito bem, a gente vai para a nossa primeira notícia de hoje. Na pauta, o presidente Jair Bolsonaro desafiou o ministro do Supremo Tribunal Federal e atual vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, a prendê-lo ou caçá-lo por desconfiar do sistema de votação, além de criticar o TSE, chamando-o de um grupo fechado, o TSE Futebol Clube, bem no estilo do Bolsonaro. Comentando esse assunto, a gente começa com o Fernando Gessi. Fernando, 2 minutos. Essa questão do presidente, ele tem um problema bem sério aí com o Tribunal Superior Eleitoral, também com os ministros. É lógico, né? Todo mundo aqui sabe, o Adolfo também comunga da mesma coisa que eu. O nosso STF, que são as pessoas que compõem o TSE, é complicadíssimo. Eles fazem ali algumas situações complicadas. Agora, nessa questão da urna, eu acho que o governo teve uma oportunidade muito grande de participar ali de toda aquela análise que aconteceu na urna, para nós colocarmos um ponto final nisso. Vocês imaginem, Adolfo, se nós chegamos aqui, por exemplo, nas eleições e começam a desconfiar de urna, começam a achar que urna não funciona, achar que urna tem invasão. Acho que essa história tinha que ser colocada um ponto final. O governo perdeu ali uma chance de ter os seus representantes, colocou o exército, fez toda aqueles questionamentos, e foi respondido pelo TSE, mas essa questão do Alexandre de Moraes como presidente já virou pessoal. Eu acho que eles já vão ali eles vão se degladiar aí até as eleições. Eu faria manchete aqui diferente, Gessi. Eu não faria manchete Bolsonaro desafia o TSE, eu faria manchete Bolsonaro desmascara o TSE. Porque, na verdade, se você for ver aquela conferência que aconteceu nos Estados Unidos agora, 2 semanas atrás, é inadmissível a gente ver ministros que cuidam da nossa Constituição debatendo de uma forma como se o presidente eleito popularmente, gostem ou não gostem dele, fosse inimigo número 1 da nação. O Barroso não poderia falar aquilo que ele falou de jeito nenhum. O Moraes, por mais contrário que as pessoas possam ser do governo, ele tem rasgado a Constituição sistematicamente toda semana. Isso tem que dar um basta. Então a manchete correta aqui, se não fosse do clube do consórcio da mídia, seria o seguinte: Bolsonaro não desafia, Bolsonaro desmascara o que está acontecendo no Tribunal Superior Eleitoral. A questão, Padilha, é questão eleitoral, é urna eletrônica. Não podemos deixar. Eu não acredito na urna eletrônica. Não, tudo bem. Vou ser preso por isso? Só que, não tem problema, mas acontece o seguinte: se nós chegarmos ao ponto de não acreditarmos nas coisas que acontecem e não conseguirmos provar... Meu amigo, você está vendo o Lula solto. Você quer acreditar no que mais? Mas nós estamos discutindo urna, estamos discutindo Lula. Mas nós estamos se nós não conseguimos provar a urna, como é que fica? Nós não estamos discutindo urna. Eu não discuto tecnologia, que aliás você conhece... Não, eu não discuto urna, porque aliás tecnologia é uma coisa que você é mestre e você conhece muito bem. Eu discuto quem opera isso aqui.
que opera essa tecnologia. Eu discuto que as pessoas que são responsáveis em apurar um ato democrático como é eleger um presidente estão deixando bem claro que eles são militantes ativistas. Não. Esse é o grande perigo. Mas a questão esse é a tecnologia. A questão é esse é o grande perigo. Se você acusa que a urna não funciona... E quando você fala que os pontos do Exército foram definidos, não foram. Tem muita coisa sem respostas. Mas foram mais de 900 páginas de respostas. Mas não foram, mas são mais de 700 itens. Mas e não foram apontados todos. O Exército acompanha a apuração das eleições desde a concepção. E como que isso teria sido resolvido, o Jéssica? A maior facilidade do mundo. Colocado o papelzinho lá. Você não paga o cartão de crédito, não sai o papelzinho? Você não vai votar, você não tem que pegar o papelzinho? Esclarece aqui, então, por que não fizeram o papelzinho. Ia custar 200 milhões? Mas e daí? O que está custando agora custa 3 vezes mais do que isso para fazer a apuragem que eles estão fazendo numa urna que já teve, eu acho, que um ganho nisso, Eudes. Que foram, pelo menos, se mexeram para fazer alguma coisa. Tá todo mundo de olho, né? Pelo menos está todo mundo de olho. É feito, isso a cada 2 anos eles fazem. Vamos ver o que acontece. Né? Muito bem, vamos trocar de assunto aqui, um assunto que eu acho que vai gerar um pouco de polêmica também. O Estadão disse o seguinte: vai trazer do túmulo. Foi a frase de Mourão sobre investigar os crimes de tortura na ditadura. Essa semana voltou essa questão aí de investigar os crimes. O vice-presidente Hamilton Mourão, que é do Republicanos, reagiu com ironia e risadas ao ser questionado sobre a possibilidade de se apurar os crimes ocorridos nos porões da ditadura militar, após a revelação de áudios de sessões do Superior Tribunal Militar com relatos de tortura durante o regime. Muito bem, agora a gente vai começar a comentar esse assunto com Adolfo Padilha. Adolfo, é com eu você. acho que, no meu ponto de vista, isso já deu, isso já passou. Então você pega lá o militante da Universidade Federal, que claro que é da esquerda, como um advogado criminalista também, você pode pesquisar no LinkedIn, aí você vai ver que é da esquerda também. Já deu esse negócio da... Eu acho que o Mourão está certinho, né? É lógico que existe um exagero da forma que coloca e até da forma que divulga. Mas chega, para mim isso já deu. O que tinha que ser feito agora é o seguinte: existem, dos 16 anos que o PT ficou no governo, existe um aumento significativo de pensões vitalícias daqueles que se julgaram perseguidos pela ditadura. Isso tinha que ser revisto. Né? Isso tinha que ser revisto. Diz a lenda urbana que um advogado... Gutenberg, se eu não me lembro o nome, Jesse, ganhou fortunas fazendo esse trabalho de legalizar as pensões para essas famílias. Então isso tinha que ser apurado. Não estão abrindo uma CPI agora para apurar obras do PT, não estão abrindo uma CPI agora para ver o negócio dos mais médicos, que 80% ficava para Cuba, numa ONG que a filha do Fidel Castro era o presidente, alguma coisa assim. Então, agora está na hora de apurar sobre quem são as viúvas da ditadura e se esse valor é recebido e se é justo. Muito bem, vamos lá. Fernando Jesse, você vai na mesma linha que o Adolfo Padilha? É meio parecido. Primeiro nós temos uma questão histórica, né, que é uma ditadura que não teve ditador. Mas é uma coisa meio estranha. É necessário separarmos em 2 partes. Primeiro, a questão do governo militar, na época chamado aí de ditadura, foi importante porque senão hoje nós teríamos virado uma Cuba da vida. Todo mundo sabe disso, porque a esquerda, aquele pessoal mais comunista, né, do PCdoB e Sociedade Limitada, eles teriam tomado o poder e não conseguiram, justamente por conta da intervenção militar. Então, nesse ponto, realmente foi interessante para o Brasil. A parte ruim, realmente, né, teve ali um certo exagero, algumas pessoas foram privadas da sua liberdade, foram colocadas em cárceres, algumas pessoas foram mortas. Eu sou da seguinte opinião, Padilha: pega tudo esse negócio, pega tudo isso, é lógico, o Mourão falou... De certo, eu achei que a fala dele não foi meio fora de... Foi meio estranha ali. É que enche, né? Porque são pessoas que já morreram, então tem que ter um pouco de cuidado com o que se fala, né? Mas eu acho que nós deveríamos pegar essa oportunidade agora, abre todo esse negócio, escancara tudo isso. Se tiver alguém vivo, que seja ressarcida a família, que seja indenizada, coloca um ponto final nisso. Concordo com o Padilha também na questão daquelas indenizações absurdas. Tem pessoas até hoje que recebem valores, se eu não me engano, são 30 mil reais por mês, porque eram exilados lá naquela época e hoje tem uma vida totalmente tranquila. Então, isso também precisa acabar. Essas mordomias, inclusive questões ligadas a muitos militares, filhos de militares que não casam porque senão perdem a pensão e são maiores de idade, tem que acabar também tem que acabar. Ou seja, nós temos que passar esse país a limpo, para que não fique nada do passado.
implicando no nosso futuro. Agora não vamos ficar com essa ladainha de até quando? Eu também concordo, tem que acabar logo, mas eu sou da seguinte opinião: abre logo isso, coloca todas essas mensagens, abre aquele arquivo de uma vez por toda e passa limpo toda essa fase aí da ditadura sem ditador e ponto final. Vamos lá, vamos lá. Agora com Adolfo Padilha, sua réplica, Adolfo. Não, eu acho que ele está certo, eu acho que está na hora o custo do Brasil é muito caro. Existe uma casta no Brasil que quem banca somos nós, o baixo afegão aqui embaixo. E a gente quer acreditar que um dia isso vai acabar, né? A gente vai falar aqui, estava na pauta, sobre aumento de funcionalismo público. Pô, até quando nós vamos carregar tudo isso? Até quando nós somos obrigados? Peraí, o que diferencia o funcionário público que acha que tem que ter aumento todo ano, do Jesse, que é trabalhador, eu que sou trabalhador, de você que é trabalhador, do trabalhador que está nos ouvindo agora? Que política é essa? Né? E além de terem salários já razoavelmente fora da média do brasileiro, né? Então, quer dizer, está na hora de acabar com essas coisas, está na hora de... A gente tem esperança que um dia vai acabar. Não podemos perder essa oportunidade. Acho que essa janela a discussão foi colocada, É. então abre logo tudo isso aí. Abrir tudo, viu, gente? Exatamente. Vamos saber de tudo. A gente quer ter esperança, quem sabe num segundo mandato. Muito bem, a gente vai falar da guerra da Rússia, sanções que foram impostas e o Brasil é muito dependente dos fertilizantes russos. E apesar da preocupação, então, com as sanções contra a Rússia que causem déficit de fertilizantes no Brasil, dados preliminares de embarque mostram pedidos sendo atendidos para o Brasil. Pelo menos 24 navios transportando quase 678 mil toneladas de fertilizantes russos devem chegar aos portos do Brasil nas próximas semanas. E daí? Vamos lá, Fernando Jess. É o que eu acabei de falar, né? Ditadura sem ditador e guerra sem propósito. Até agora eu não entendi qual que é o propósito dessa guerra do Putin. Tudo bem, você podia ter ali uma ação para evitar que a Ucrânia entrasse para a União Europeia, que ela não entrasse para a OTAN, fizesse ali uma pressão. E com o ato consumado, aí sim, a Rússia, alegando as suas alienações lá, poderia invadir a Ucrânia, fazer alguma coisa, mas com alguma coisa palpável. O que o Vladimir Putin fez na Ucrânia foi destruir o país inteiro, assassinou ali inúmeras pessoas, não vai responder nada por isso, porque ele não participa de não é signatário de nenhum acordo internacional com relação a isso, não vai passar por nada. Agora, nessa questão dos navios chegando para o Brasil, parece que a metade eles já estavam ali embarcando, né, no período antes da guerra, porque de lá até chegar aqui demoram aí 2 ou 3 meses, né? Ainda mais com essa carga toda de fertilizantes dentro. Mas ontem, por exemplo, os russos, eu acompanhei uma notícia que os russos já começaram a perceber que não está legal a coisa. Por quê? Porque está faltando toda aquela matéria-prima primária da manufatura dos produtos que eles consomem na Rússia. Ou seja, o russo já começou a perceber que, olha, se esse negócio continuar por muito tempo, nós aqui vamos começar a não ter mais carro, não vamos ter celular, não vamos ter... Bom, McDonald's eles não tem mais, Burger King não tem mais, e a coisa vai começar a complicar para o Putin. Agora, eu destaco aqui a coragem do presidente da Ucrânia, viu? Eu acho que se fosse outro, como aconteceram, por exemplo, no Afeganistão, a primeira bomba que explodiu, o presidente se mandou de lá e sumiu. E o Zelensky não, o Zelensky está encarando o Putin ali, e isso sim é uma demonstração de patriotismo, de coragem dos ucranianos, que é para poucos, viu? Muito bem, vamos lá, Adolfo Padilha. Eu sou cético nessa posição da guerra. Eu não vejo assim o presidente da Ucrânia tão herói dessa forma. Pelo contrário, eu acho que ele é meio circense. E eu lamento muito a morte das crianças, dos idosos da Ucrânia que a gente vê. E já tem muita coisa vazando na internet também que deixa a gente meio ressabiado. A guerra a gente sabe que não é interesse só da Rússia, né? A guerra tem interesses aí que nós, simples humanos aqui, Jesse, não vamos entender nunca, né? Porque a guerra ela movimenta a economia. E a economia ela vem meio balançando diante da pandemia que pegou o mundo todo. Então eu sou meio cético em relação quem está muito certo, quem está muito errado sobre essa guerra, infelizmente, na Ucrânia, e quem paga, como eu gosto de dizer aqui, é o baixo afegão, é o povão, né, que recebe as bombas na cabeça. A importação de matéria-prima no Brasil esse ano aumentou 24%. Mas o que eu ressalto aqui é o seguinte: o Brasil podia ser autossuficiente, né, nessa produção. É um descuido de planejamento de governo, onde também tem uma parte da culpa do atual governo, apesar que não se resolve tudo em 4 anos, mas também tem uma culpa dessa limitação absurda, chega a ser ridícula, que os nossos órgãos federais
da justiça impedem de exploração de áreas, alegando que são áreas indígenas, que são áreas preservadas. Enquanto isso, o Brasil fica dependendo de produção de um monte de coisa que ele poderia tirar daqui, produzir aqui, gerar riqueza aqui, gerar emprego aqui. Mas um dia a gente ainda, quem sabe, parece vai que o ver Brasil está acordando para esse sentido. Eu recebi uma informação no final de semana que na cidade de Três Lagoas estão sendo implantadas várias fábricas de fertilizantes. Agora, tinha o apoio, eram fábricas engano, que eram russas, né? Investidores russos E que agora são tiveram investidores bloqueados. canadenses, se eu não me engano. Porque né? nós temos um problema, nós temos uma faixa aqui, principalmente com a questão do potássio, né? Que ela vem aqui do Rio Grande do Sul e vai até ali a região da Amazônia. Em Minas Gerais existia uma grande fábrica produtora de potássio, mas o Padilha tocou num ponto importante. O que nós temos e erramos muito é na estratégia Brasil. Se o Brasil é altamente um produtor agrícola mundial, ou seja, seria interessante que ele desenvolvesse internamente toda a cadeia para a produção agrícola. E o que nós fizemos aqui? Mas é mais fácil nós importarmos de não sei quem, porque em vez de fomentarmos o mercado interno para resolvermos o problema. Se nós resolvermos o problema aqui, nós poderíamos ser os exportadores por não consumirmos tudo aqui internamente. Então nós temos uma fábrica enorme, gigantesca lá em Minas que foi desativada, e nós temos essa planta que é muito grande também, que poderia suprir quase 50% da nossa necessidade, ao cúmulo de poder ser vendida para os russos. Não será mais, né? Porque agora as pessoas interviram ali e não deixarão mais, porque também não tem condição de continuarmos dessa forma. Muito bem, vamos lá para mais uma informação. Vamos falar agora que o governo federal oficializou essa semana Victor Godoy Veiga como novo ministro da Educação. Foi logo no começo da semana. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União. Godoy era secretário executivo do MEC desde julho de 2020. Vamos lá, comentando o assunto, vou chamar de nosso governista Adolfo Padilha. Governista. Não, aqui me preocupa uma coisa que até o Jesse fala muito. Eu acho que é o 5º ministro numa pasta de suma importância. Então, não tem como a gente negar que alguma coisa deu errado nesse governo em relação ao Ministério da Educação. Né? Tem que se tomar mais cuidado no eventual segundo governo, porque é uma pasta importante. A gente sabe também que é uma pasta altamente militante, politizada, está incrustado lá dentro servidores públicos concursados que têm ideologia política, é um enfrentamento muito grande. O currículo do Vitor é um currículo meio assusta, né? No que se diria assim, um cara desse deve ser muito sério, né? E deve ser mesmo, e tomara que seja. Mas não sei se é o currículo ideal para desenvolver um planejamento educacional que o Brasil precisa, porque, afinal de contas, a educação é a base do futuro dessa nação, como de qualquer outra nação. Dizer aqui, mesmo apoiando o governo, que no 5º ministro a educação está indo bem, não, a gente não pode, como o Jesse gosta de falar, passar tanto pano assim. Né? Eu acho que alguma coisa tem que ser observada para um segundo governo, numa eventualidade de vencer as eleições que estão se aflorando aí. Mas o nome escolhido é um nome que tem um currículo admirável. Muito bem, vamos lá. Fernando Jesse. Na verdade, a questão toda é justamente essa, né? É o 5º ministro da Educação. Uma coisa, eu sempre converso com o Padilha fora do ar aqui. Nós temos uma posição de criticidade do governo. Somos críticos de algumas coisas. Essa atitude do Padilha aqui, por exemplo, é uma delas. É crítico do governo. Tá? Algumas coisas concordamos, outras não, mas nós não somos contra o governo. Isso é bom deixarmos bem claro. Tá? A única coisa que eu sou realmente contra mesmo, o Padilha, é o PT. Você gosta de mexer o saco no grupo. PT né? Eu sou contra, isso aí não tem a dúvida. Nós tivemos um caso da educação nossa local. Você sabe muito bem disso. Né? Se deixar, eles tomam conta de tudo. Essa questão do 5º ministro da Educação, ela deve ser refletida pelo governo no seguinte sentido. Qual que é o projeto, qual que é o legado que esse ministro, ou que a educação, o MEC, né, o Ministério da Educação do Brasil, deixará para o próximo governo, para as próximas gerações. Isso é complicado. A pessoa que ocupou o cargo agora, realmente, ele é engenheiro, não tem currículo nenhum dentro da educação, participava de outras coisas, inclusive. Ele fazia parte da secretaria já, né? Então, e agora ele fez parte da secretaria e, em seguida, assumiu o cargo aí do ministro que saiu por conta dos problemas envolvendo ali os pastores e outras coisas mais. E uma coisa que eu cito aqui no caso do planejamento, da estrutura, qual que será o legado deixado,
é a questão, por exemplo, nós tivemos semana passada o problema do Lira, com um assessor dele ali, um chegado dele, vamos dizer assim, com relação ao kit robótico, né? Gente, como é que nós vamos mandar um valor daquele, um kit robótico, para uma escola no Nordeste que nem água tem, condições sanitárias básicas não tem, vamos mandar um kit robótico com suspeitas de superfaturamento e tudo mais. Isso também passou pelo ministro da Educação anterior, porque isso tem que passar, porque é um projeto, é uma política pública voltada para o Nordeste. Não pode, por exemplo, o Lira chegar e falar assim, olha, é o seguinte, eu tenho aí uma emenda, inclusive parece que vem ali do orçamento secreto, vamos mandar isso aqui lá para o Nordeste e fica por isso mesmo, né? Orçamento secreto. Então, o orçamento mas secreto, é secreto. Não é secreto. É secreto. Está publicado lá. Então por que o Senado tem nada não a ver mandou com o até governo, agora? vai lá e briga com os deputados Mas federal. então, se não tem nada a ver com o governo, então, você está se doendo por quê? Não, porque a narrativa plantada de orçamento secreto foi para botar a culpa no Bolsonaro. E é uma, Padilha, o orçamento de emendas é definição de bancada. Tirar esse negócio. Bolsonaro não é para-raio. Bolsonaro não é para-raio, os problemas não são do Bolsonaro. Os problemas, nesse caso aí, é do ministro da Educação. Ele que tem que responder. O presidente nem sabe o que está se passando dentro do governo em muitas situações. Orçamento secreto. Não, orçamento secreto é porque não é emenda impositiva. Você é um cara impositiva. Quando eu vejo você falando umas bobagens dessas, eu fico meio assustado. Você também é um cara inteligente. Emenda entendeu? impositiva, não é emenda impositiva. A liberação é sim, do governo que libera as verbas. Não, é o pacote de emendas que é obrigação. Eu sei, mas não é impositiva. Quem define para onde vai a emenda ou não é a bancada. O governo não pode interferir. Padilha, orçamento de comissão, orçamento de bancada não tem mais. Eu só estou querendo gente, não existe orçamento secreto. Muda essa frase. Tudo bem, tá. Então, orçamento obscuro, pronto. Isso. Então, esse detalhe é o que preocupa. Qual que será o legado, qual que serão as ações, o que realmente... E índice. Quando você tem um Ministério da Educação, você precisa ter a análise de uma política pública que você implanta e você precisa ter um índice para saber se ela deu certo. Antigamente nós tínhamos a corrupção dos grandes faturamentos. Hoje, essa corrupção que acusam o ex-ministro da Educação é porque pediu Bíblia, já melhorou um pouco. Mas não podia colocar a Bíblia com a cara dele, né? A Bíblia com a cara do ministro, pô. Já melhorou um pouco, ele está pedindo Bíblia, pô. Nós trocamos a corrupção pela incompetência de alguns, acho que a verdade é essa. Mais ou menos. Muito bem, vamos lá para a nossa última notícia de hoje. Há algumas mudanças que estão sendo feitas nas urnas eletrônicas para esse ano. Eu não sei se agrada a maioria das pessoas, mas são mudanças que estão sendo feitas. A primeira vez, desde 2015, as urnas eletrônicas vão passar por essas mudanças. Entre as principais alterações estão um processador mais rápido, isso é muito bom, né, para contabilizar a votação, e um intérprete da língua brasileira de sinais, Libras, que vai ficar na tela da urna para as pessoas com algum tipo de dificuldade auditiva. As urnas seguem sem nenhum tipo de conexão externa à internet, Bluetooth, nenhuma rede sem fio, e mantém também a emissão dos boletins antes esse da votação. Vai ter que tomar cuidado, né? Porque se o cara pede um sinal, se é Lula ou Bolsonaro, o cara faz arminho, faz o L, vai ser uma confusão. Vai ser uma confusão, né? Muito bem, vamos lá. Comentando esse assunto, a alteração nas urnas, o nosso especialista. Não, mas é o que eu acabei de dizer aqui, me permito falar antes do Jesse. Nós estávamos dizendo aqui, estão fazendo modificações, você entende bem do ramo de um software mais acelerado e tal. O que custava ter posto a impressora? E a impressora não seria em todas, seria pela média. Né? A gente discutia a verdade aqui, não existia voto impresso. Isso foi uma mentira plantada para a maioria. O consórcio de imprensa quis plantar que o Bolsonaro queria voltar com o voto de papel. Isso é mentira. É o comprovante. Não seria em todas as urnas. Seria um determinado número de coeficiente para dar uma média. Quer dizer, talvez custaria mais barato do que avançar esse software que estão avançando aí em 225 mil urnas. Consegue entender o que eu estou falando ou não? Então a gente já vê a má vontade. E se existe a má vontade, é porque existe uma segunda intenção. Então não é repito, não é o presidente desafiou Moraes, não. O presidente coloca o dedo na ferida e bem ou mal já alertou a maioria dos brasileiros ficarem espertos na hora de votar sim. O que eu tenho notado é que quando um lado está de um lado, o outro automaticamente tem que estar totalmente contra, né? Se o presidente falar que tem que modernizar a urna, aí a esquerda vai dizer que não. E se ele disser, não, deixa a urna do jeito que está, a esquerda vai ter... Os governadores agora estão indo contra a diminuição de imposto.
Olha, eu sou da seguinte Querem opinião. dinheiro do caixa, né? Vamos lá, falando das urnas. Quando saiu essa polêmica a respeito do voto impresso, fui questionado, participamos de programas de rádio também. E aí, fizemos manifestação. Fizemos manifestação e algumas outras coisas. Eu não sou contra a colocação da impressão. Nunca fui. Por quê? Nós vivemos num país onde lutamos tanto pela transparência, né, que as coisas sejam colocadas às claras, e nesse ponto, realmente, não era para colocarmos impressão em todas. Era para fazermos uma amostragem em alguns pontos e em todos os estados. Tá? Colocar a impressão em todos é totalmente inviável. Não dá. Por quê? Nós temos um problema muito sério, que é o mecanismo de impressão, a falha que poderia surgir, e ficaria uma situação muito complicada além dos custos. A impressora todos. nunca funcionou, né? Em casa é complicado. Agora, vamos Quando pelo você outro lado. precisa da impressora, tinta, né? Vamos pelo outro lado. Na verdade são impressoras térmicas. A cabeça térmica pode parar, isso aí, com o tempo ela para de funcionar. Ontem e outros tive um problemas problema lá, mais. fiquei 2 horas para imprimir O que eu estou percebendo aqui, nós chegamos aqui 7 horas da manhã hoje, É. ao vivo o Gesto fica bem mais dócil. Ele né? fica Você mais percebe, tranquilo. ele fica mais tranquilo. É questão Não sei se eu que vim de aqui- vermelho, eu dei uma intimidada nele, não, ele você- veio de Ele verde, se entendeu? sentiu mais Você em percebeu casa. que ele tá meio... Você veio de vermelho, ele se sentiu acho mais que eu em dei casa. acho que Não, é que eu falei acho para que ele tá meio você. assustado, É né? o que eu falei para você, ô Padilha. Quando nós temos inteligência, não precisamos usar truculência, tá? Então, quando você para com a sua inteligência, começa com a tua truculência. Ah, sim, você só perde, eu. Você Só perde. eu, Então, Renato. não posso Quem tá fazer vendo a nada. gente aqui é só eu. Não posso Quer fazer dizer, nada. você não é um rapaz detalhe- truculento. Mas olha, Vamos concluir aqui pra gente encerrar. então, Vamos lá. nesse caso aí, aumentar a velocidade do processador e outras coisas mais, normal, não tem problema algum. É limitado, porque o gargalo está na transmissão. Com certeza o processador vai trabalhar muito mais rápido que a velocidade de transmissão, tá? E mesmo porque ela também não transmite nada, porque você tira o cartão de USB, espeta aqui no TRE nosso, e aí sim você faz a transmissão dos dados. Eu só fico um pouco preocupado, Padilha, porque para você corromper o sistema da urna, para você ter ali um problema, você tem que ter uma junção de muitas pessoas. Tem que ser. E um segredo desse, eu acho difícil Mas como que é que fosse acontece guardado. na NASA? Eu acho que foi. Como você explica acontecer na NASA? Mas a NASA é diferente. Como você explica você a no NASA, Pentágono? A NASA, ela Como está você- conectada como você na explica- internet. Como será que a está NASA é tão conectada inocente e na está na internet? Mas Será? lógico que Será? está, lógico que Será está. que- como que E você explica outra coisa. no Pix? Outra Como que coisa. você explica nos bancos? Mas você quer o quê? Só a urna, Mas então. você tá A comparando- urna é altamente blindada. Então, tudo bem. Então, vamos fazer o seguinte: nós vamos trazer uma urna aqui, vamos trazer o sistema aqui, nós vamos colocar 20 Mas, gênios o, lá mas, daqui, o, mas e você, vamos se, invadir a mas urna. você se apega no ponto da transmissão. Eu me apego em outros pontos. Não, mas- eu me apego no Vocês ponto falam- que todos esses votos caem numa caixota. E ali não é diferenciado de onde veio para onde veio. Mas você tem a comprovação. Essa caixinha você fica ali tem a fechada. comprovação. Essa Ó, caixinha fica fechada. Ô, E Padilha, quem vê a comprovação? Você precisa entender Quem vê como a é que comprovação? funciona. Quem vê a comprovação? Os partidos conferem, recebem todas as Por filipetas. que, que nas últimas e eleições, fazem as por que consolidações. nas Para! penúltimas eleições ficou fechado então, depois de 1h30? Mas a gente aquilo ali sentindo foi o site do Você TSE. nega que Aécio Neves e Dilma, Site o do calor das TSE. ruas demonstrava um resultado diferente? Olha, a coisa estava bem apertada naquela época, hein? Estava bem apertada. As pesquisas estavam bem Me apertadas. perdoe, mas eu sou totalmente receoso em relação a quem Tudo bem, cuida desses é o votos. teu direito que tem. Agora, Eu e você- muitos brasileiros, Ó, hein? Sou só eu, não. Você tem a filipeta que é emitida ali em 6 ou 7 vias eu participei, já eu sei. Uma ficou comigo porque eu era fiscal de urna, tá? Então uma filipeta ficou ali. Esses dados sobem para o TRE. Os diretórios regionais dos partidos pegam essas filipetas e também analisam. Existe uma apuração paralela que corre também. As com relação rádios a isso, mesmo tá? fazem isso. Então, né? A gente pega Você os dados teria- que são apurados. você lá. teria- a, que gente, ter- não, a gente pega a filipeta. Não, mas o problema não está aqui. Assim, o problema é O problema anterior. não está aqui, não. O problema é quando chega lá no TSE em Brasília. Mas os partidos- é esse os que todos partidos questionando. veem tudo. Como? Só tem 2 pessoas que viram, 4 pessoas que veem. Como Agora que 4 estão mudando pessoas para que esse veem? ano. Todo mundo tem Isso acesso foi dito. regional. Não, isso foi Não, dito. foi dito Não, que o só que 4 pessoas tiveram esse é acesso. o presidente do TSE, Esse mas os técnicos. Mas os dois Não, três eu técnicos. sei disso, mas o dado da filipeta que é distribuído para os TREs e para Esses os todos partidos têm acesso. regionais, eles sobem todos esses dados para os diretórios nacionais dos partidos, eles também fazem uma apuração. Então, se nós tivéssemos uma mudança de dado muito radical, os próprios partidos pegariam isso. Não é só o TSE que faz a apuração, Você aposta
num sistema comandado por pessoas altamente suspeitas e você aposta que os próprios partidos que têm gente altamente suspeitas iriam cuidar disso. Eu não aposto em nada disso. Não. Muito bem, nós temos que encerrar o programa de hoje, mas voltamos na sexta-feira. Amanhã é feriado. Sexta-feira nós estamos de volta com mais assuntos para a gente discutir por aqui. Valeu!